Olá, tudo bem? Meu nome é Camila, eu vou conversar com vocês aí durante esses vídeos para a Semana da Química. Primeiro eu quero dizer que estou muito feliz de poder conversar com vocês aí na Semana da Química, principalmente porque eu sei que tem a galera da licenciatura e para formação de professores, é um assunto muito legal, muito bacana. E eu queria dizer que, assim, é um prazer poder conversar com vocês. É claro que eu preferia que fosse presencial, né? Eu acredito que a maioria de vocês também, mas aí, devido às circunstâncias, a gente teve que fazer online através de vídeos e vambora, né? É o novo, né? A gente tem que se acostumar agora com esse novo formato. E aí, nossa conversa vai falar um pouquinho sobre os jogos, o ensino de química e os jogos, os games e a gamificação. A gente dividiu em 3 vídeos, né? Nesse primeiro, a gente vou mostrar para vocês um pouquinho uma possibilidade de um jogo que eu queria que vocês observassem, entendessem como é que é, tentassem jogar e tal. E aí no segundo vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os jogos didáticos e no terceiro um pouquinho sobre gamificação. Aí a gente vai ter um momento aí online, no ao vivo, então eu gostaria que durante os vídeos vocês pensassem em dúvidas sobre o assunto, para a gente poder conversar depois um pouquinho ao vivo. Vou deixar no final do vídeo os meus contatos, se vocês quiserem mandar, pode mandar. Assim, daí eu já vou respondendo, já vou pensando no que a gente pode conversar aí no ao vivo e por aí vai. Agora, para a gente começar um pouquinho esse vídeo, eu queria dizer para vocês que eu sou professora da rede pública estadual há quase 15 anos. E aí, durante essa trajetória, assim, claro, né, eu passei por várias escolas diferentes. E aí, sempre quando eu penso, então, numa atividade, eu fico imaginando, assim, que se eu tenho estruturas diferentes, eu tenho que pensar numa possibilidade simples, em algo que seja mais fácil e que mesmo assim seja produtivo. Então, sempre nesse sentido. A ideia desse jogo aí que a gente vai trabalhar é uma coisa muito simples, mas é bacana, tal, para divertido, claro, tem inúmeras possibilidades, e aí eu queria que vocês entendessem um pouquinho sobre a ideia, tá bom? O jogo surgiu aí numa troca de ideias com um colega, acho que ele deve estar até assistindo, o Yuri. Então, assim, a gente, eu queria colocar um jogo na oficina, tal, que jogo que eu poderia colocar, tal. Ele me deu, olha, eu faço uma brincadeira com os alunos de procurar tal coisa, tal. E aí, pum, né, liga o tico e teco, a gente surgiu a ideia. Então, assim, ela surge, quando ele me falou para mim, era algo assim muito simples, porque, por exemplo, quem nunca olhou para a tabela periódica e ficou procurando uma palavra? Eu, desde a primeira vez que eu vi. Então, logo olho, fico procurando cadê o meu nome na tabela periódica, né? Então, Camila. Aí, quem nunca também recebeu um parabéns no Dia do Químico? Inclusive, parabéns pelo Dia do Químico agora, essa semana, né? Dia 18. E talvez vocês recebam parabéns assim, né? No WhatsApp e tal. Quem nunca recebeu um ho, 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 ou então um palavrão, às vezes, né? Também já recebi várias vezes. E aí, quem nunca também brincou de stop? Aquela brincadeira que a gente punha carro, cidade e tal, que é muito comum, que a gente estava na folha de caderno, às vezes a gente até brincava no meio da aula, né? Não vem ao caso. Enfim. E quem nunca brincou de stop? Então a ideia do jogo é casar as duas coisas. É olhar para a tabela periódica, poder formar as palavras e usar da base do stop. Então, assim, eu vou trabalhar com categorias de palavras, formando elas através da tabela periódica, mais ou menos nesse sentido. Tá? Essa é a nossa ideia. Então, a ideia do jogo é a gente brincar de stop, aquele que a gente fazia, só que um pouquinho diferente agora, formando as palavras por categorias com os elementos da tabela periódica. O ideal seria se juntar em grupos, né, que fica mais interessante, e aí você pode ou formar os grupos ou pedir para que os alunos formem grupos, tá? Eu sei que não é muito fácil na escola, quando a gente pede para os alunos formarem grupos diferentes, eles não gostam muito quando a gente organiza eles, mas uma possibilidade talvez seja, por exemplo, fazer umas cartinhas com os elementos químicos e aí você aleatoriamente distribui e aí eles podem se sentar pelas famílias da tabela periódica. Também é uma possibilidade porque assim eles começam a olhar já para a tabela. Então a ideia é se sentam em grupos e aí cada grupo vai receber uma tabela periódica
Legal também é uma tabela periódica que seja mais simples possível, uma tabela que tenha só o nome do elemento, o símbolo, o número atômico e a massa, para não ter tanta informação, porque é um primeiro momento que o aluno vai ter contato com a tabela, então também não dá para colocar tanta informação ali. Também é legal que seja preto e branco, porque se ela é colorida, talvez gere um pouco de curiosidade com as cores, e também, claro, é para você ter tabelas periódicas para a sala toda, fica mais barato se a gente puder imprimir ela preta e branca, né? Então, uma ideia é a gente imprime elas preta e branca, e aí você tem aí, distribui para os alunos, e depois você pode recolher, utilizar de novo, tal. Então, cada grupo recebe, pode ser uma por aluno, que acho que fica legal ter várias dentro do mesmo grupo, e aí folhas de rascunho. Tá? Então aí eu coloquei um pouquinho sobre as regras do joguinho, e então eles vão receber essa tabela, as folhas de rascunho. A ideia é que você diga a letra que eles vão trabalhar e a categoria de palavras, porque é um pouco restrito, né? Não vou ter tantas opções assim de categorias. Eu também não posso pôr várias categorias porque vai dificultar muito. Então é legal você selecionar uma categoria e aí trabalhar com aquela letra e aí estipular um tempo. Mais ou menos uns 2 minutos é suficiente, tá? Talvez numa primeira rodada fazer um tempo maior para que eles entendam como é que funciona, tal. Mas aí você pode combinar com eles. Então, em média, uns 2 minutos tá legal. E aí você pode conferir depois na lousa, usando a lousa. Fica legal porque na lousa dá para todo mundo visualizar, né? Então, fica mais interessante para discutir algumas coisas. E a massa dos elementos, ela vai ser levada em consideração para dar os pontos da palavra. Então, a soma da massa dos elementos que compõe a palavra que vai fazer a pontuação do grupo. E aí, claro, ganha o grupo que tiver a maior quantidade de pontos. E aí você também pode estipular a quantidade de rodadas, claro, do tempo suficiente que você tem ali para trabalhar, tá bom? Para que a gente aumente um pouquinho a gama de possibilidades, a gente estipulou algumas regrinhas. Então, a ideia é, eu vou formar a palavra, e aí eu tenho que ler essa palavra, depois que eu juntei e tal, eu vou ler a palavra. Se eu consigo ler ela no idioma, no nosso idioma, no português, valeu. Então, a gente colocou algumas trocas. Então, por exemplo, eu posso trocar o I pelo Y, porque no nosso idioma o Y tem som de I. Eu posso colocar um H. O H, no nosso idioma, a não ser o NH e o LH, ele tem um som mudo, então não vai fazer tanta diferença, assim como o nome de uma pessoa, com H, tipo Tatiane, sei lá, então, que tenha TH, então não vai fazer tanta diferença. Eu trocar M por N, então antes de P e B sempre eu coloco M, mas aí a gente vai poder colocar o N, porque na hora que a gente lê o som não fica diferente, então dá legal. Trocar o K pelo QU, dependendo da palavra o som fica legal, e poder usar plural. Então eu coloquei aí mais ou menos, vou mostrar para vocês mais ou menos para a gente entender como é que funciona, tá? O joguinho. Aí eu vou então pensar numa possibilidade. Eu crio um exemplo aí para vocês. Então vamos supor que eu vou trabalhar com categorias de nome próprio, que comecem com a letra C. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, dividir os grupos, distribuir as tabelas, e aí a gente olha, a categoria agora é nome próprio, então a gente vai trabalhar com a letra C e vai estipular um tempo de 2 minutos combinados ali com a turma. E aí dispara o relógio, pode ser o cronômetro, o que você tiver ali disponível, e aí vamos contar, tá? E aí eles vão receber a tabela periódica e vão começar a contar. Então vamos supor que um grupo escreveu lá Camila, né? Então carbono, americium, iodo, lantânio, e formou o nome Camila. O outro grupo, por exemplo, pegou o carbono, o astato, o argônio, o iodo e o sódio e formou Catarina. Aí um outro grupo juntou outras letras e formou outra palavra, por exemplo, César. E aí você traz os alunos para a lousa, pede para que eles coloquem na lousa como formaram a palavra, então é legal que eles tenham no papel já formado, para levar para a lousa uma pessoa do grupo, pode até pedir para cada rodada, uma pessoa do grupo ir até a lousa, e eles vão lá com o papel e anotam o nome. É legal já pedir para eles irem anotando os nomes e já irem anotando as massas atômicas. Então faz com que ele procure onde está a massa e já comece a identificar os números que estão ali utilizando a legenda da tabela, tal. Então, uma maneira de fazer com que ele olhe já para os elementos. E aí a gente vai para a conferência, então. E aí eu vou lá na conferência, César, então eu coloco os números atômicos, vejo ali quanto que deu, somo os números e vejo a pontuação. Então aí pela pontuação eu vou saber qual é o grupo
que está ali com a maior pontuação. Vocês percebam que aqui eu coloquei no exemplo família 1, família 2, que se por um acaso você quiser separar as famílias, e você que indicou a formação desses grupos, tá? Claro, não há necessidade disso, você pode alterar, e às vezes eles preferem se sentar para um grupinho que eles estão acostumados, tal. A ideia é que fique divertido, né? Então, não dá pra gente também pressionar tanto, mas é uma possibilidade. Aí, vamos supor que a gente vai tentar uma próxima rodada, uma segunda rodada, e você não vai mais usar o nome próprio, vai usar frutas. Legal é que você primeiro pesquise as possibilidades que você tem dentro daquela categoria, para que você tenha uma gama maior de possibilidades para trazer uma categoria onde você sabe que eles vão conseguir procurar diversas palavras, tá? E aí, por exemplo, na categoria fruta, então eu vou ter lá carambola, caqui, coco, e aí eu tenho essas massas, e aí pelas massas eu vou saber qual é o grupo que está com o maior número de pontos, menor. Como é um jogo, eles acabam se policiando. Então, eles procuram ver se a massa está certa, se eles contaram certo, se somaram certo. Então, é legal que faz com que eles procurem certinho o elemento. Então, você já pode ir colocando incluindo algumas coisas aí na fala durante esse jogo. Então, outra coisa que eu queria que vocês percebessem é que, por exemplo, a ideia é, a primeira rodada, ele vai começar a olhar para o jogo, vai começar a montar aleatório. Aí ele vai começar a sacar que como a massa, quanto maior a massa, mais pontos ele faz, ele vai começar a andar pela tabela periódica e perceber que os elementos que estão para baixo são mais pesados. Então ele vai começar a escolher outras possibilidades. Então aqui, por exemplo, ó, eu posso escrever coco como cobalto, cobalto, ou carbono, oxigênio, carbono, oxigênio. E a massa vai dar valores diferentes. E aí, ou seja, ele vai começar a sacar que ele pode sim escrever a palavra com outros elementos. Isso aqui vai ficando interessante para a gente. Então, aí, claro, eu falei para vocês lá da regrinha, queria mostrar por que a gente pensou nessas possibilidades. Então, a gente pode escrever a palavra no plural, porque eu tenho a possibilidade de usar o arsênio e o ósmio, então acaba com AS, com OS, então eu posso colocar as palavras no plural, o que vai aumentar um pouquinho a gama de possibilidades. Aí o N antes do P e B, porque eu tenho nióbio, eu tenho neptônio, então assim, vai dar uma gama maior de possibilidades. Aí eu pensei assim, ó, como é que eu poderia escrever Pietro? Então, só para vocês entenderem a história do H. Então, assim, ó, eu poderia escrever com Y, ao invés de I, poderia colocar um H, por fato de eu poder usar o hélio. Então, um TH, aqui não vai fazer tanta diferença. Então, são essas coisinhas que a gente incluiu para poder aumentar o número de possibilidades, tá? Bom, mais ou menos por aí é a historinha do nosso jogo. Aí, o que eu fiz? Eu queria poder jogar com vocês, né? Só que aí, porque fica mais divertido e a gente consegue entender um pouquinho e de repente replicar, poder utilizar na sala de aula, tal. Mas não ia ser possível, né? Então, o que eu fiz? Eu chamei algumas ex-alunas que eu sabia que ia topar, umas mais assim, desinibidas, que elas topariam, e toparam mesmo rapidinho, para jogar comigo online. Então, também é uma possibilidade, né, nesse momento que a gente está agora na pandemia, de fazer alguma coisa online com os alunos. A gente fez via Zoom, daria para fazer por outras plataformas, e elas toparam, claro, né? Ficamos um tempão, tal, foi divertido, foi bem, não era, eu não sou mais a professora delas, então elas estavam num outro ali momento, tal, mas foi bem legal. Aí eu peguei alguns trechinhos, eu dei uma editada só para vocês perceberem como é que a gente jogou. Claro, eu só fiz isso com elas essa vez, eu não fiz ainda outros testes usando a plataforma, mas é uma possibilidade e aí dá pra gente adequar. Eu queria que vocês olhassem um pouquinho o vídeo, assistissem, é curtinho, só para vocês entenderem como é que eu fiz. E aí depois vocês pensem aí nas dúvidas de vocês e a gente conversa de novo mais um pouquinho. Entenderam mais ou menos? Sim. Sim. Quer jogar uma rodada pra gente ver como é que é? Ai, por favor. Sim. Só pra vocês tentarem achar uma palavra. Eu vou acabar com a vida de vocês hoje. Que aí toda vez que eu olhar pra tabela, vai ficar tentando formar palavra. Xingando os outros. Saudades, velhos tempos. Saudades. Só não vale palavrão, nem xingar, tá bom? Peraí, que eu fiz uma colinha aqui de letras, possibilidades de letras, né? Porque senão... Ô, Cami, eu posso repetir? O elemento? Pode, pode. Tipo assim, a palavra tinha, sei lá, vários is.
Iodo é só a letra I. Pode pôr vários iodos, não tem problema nenhum, tá bom? O que não, aí é o que a gente pode fazer? A gente faz assim, a gente joga, aí anotem no papel, a gente pode mostrar no papel, eu dou um print na tela. Eu deixei até o Word ligado aqui pra gente colando o print para ir vendo. Aí eu compartilho com vocês. Vamos? Ó, vamos para facilitar a primeira rodada, vamos uns 3 minutos mais ou menos para vocês procurarem, mas vocês vão ver que é tempo suficiente. Se vocês acharem que precisa de mais, a gente espera, porque eu queria que vocês pelo menos sentissem como é que acha a palavra, tá bom? Pode ser? Então, ó, vamos brincar com qualquer, vale qualquer coisa. Objeto, nome próprio, qualquer coisa. Que comece com a letra F, tá? F. Acabei. O quê? A lixa acabando? Atômico. E o de baixo é o peso atômico. Tá vendo na legendinha aqui, assim, ó? Aham. Então a gente vai pegar esse de baixo. Pode arredondar, viu, meninas? Tipo, aqui tem muita casa. Aí, Cami, o meu problema vai ser fazer essas contas aí, ó. E aí, beleza? Eu acho que deu. Então tá. Vamos olhar? Deixa eu ver se eu consigo dar um print na tela. Aí eu colo no Word. Aí eu fiz de lápis, mas enfim. Eu vou inverter a câmera, professora. Acho que dá, né? Dá, acho que Ó, dá. dá. Lígia. Aí, ó, Lígia. Aê! O que você escreveu, Yasmin? Fogo. Ah, é verdade. Legal. O nome pode ser de homem, de mulher, e pode pôr no plural, tá? Se quiser. Tá. Para poder ter mais opções, né? Ó, nome próprio a gente vai fazer com a letra P. Acabei. Já? Ai, Cadê? Nossa, que rápido! calma aí, calma. Ó, lembra que pode pôr Y no lugar de I, pode colocar um H onde não vai alterar o som, pode deixar no plural, não tem problema. Ou Paula assim, ó, muda. E aí muda também a massa fica bem diferente quando faz Sim. isso. Vai dar pontuação também diferente, hein? 67. O da Amanda, 367. O meu tá a mesma coisa. Tá Amanda. igual da Marília, 367. O da Yasmin, quanto que deu? O meu deu 608. 608? Nossa, é muito competitiva essa garota, gente. Ô, louco! Lígia! O meu 209, professora. 209? 9. Só. Como Só. que eu vou ler? Sou Paulina. Lígia, só Paulina. Vai aí que sou Paulinas. Poxa, achei que é Paulina. Ó, agora a gente vai fazer fruta com a letra C. C, tá. C, valendo. Lígia, ó. Ô, carambola, adorei. Meu Deus, gente, é o Caqui que eu tava pensando. Ai, nossa, não acredito que eu não vi. Do lado do Ó, Que legal, Pro. Tem bastante. ó, e ó, coco. O Lígia me zoando, a Lígia tá me zoando. Ó, coco, dá para escrever assim, cobalto, mas também dá para escrever carbono, oxigênio. Só que Nossa, cobalto fica maior. Melhor. Vou somar aqui, mas eu acho que a Yasmin ganhou, né, gente? Nós não vamos fazer uma rodada? Eu acho que foi a Lígia. Vocês querem fazer outra roda agora? Eu fiquei Vocês com não querem vergonha agora da banana. Acabei com a vida delas, elas não querem mais parar, entendeu? Amanda não fez. Fica legal para vocês observarem. Que as letras, os símbolos da tabela periódica, eles têm letra maiúscula e minúscula. Então, quando faz isso com o aluno, é legal falar para ele copiar exatamente como ela é, maiúscula e minúscula. Então, não sei se vocês conseguiram entender a ideia de como que eu fiz com elas. Conforme elas foram fazendo na folha, e aí eu dei um print na tela e colei no Word para poder deixar arquivado. E aí fui compartilhando a minha tela para elas poderem observar. Claro, não ficou muito legal, tinha que ter combinado alguma outra coisa com elas, com uma folha branca, com uma canetinha, para ficar um pouco mais visível. Porque a ideia é que todo mundo consiga visualizar, né?
Então, assim, é uma possibilidade de jogar à distância. Claro, foi divertido, porque enquanto eu compartilho a tabela, elas falam várias coisas que elas estão procurando e tal. Então, assim, também tem a possibilidade de deixar eles no mudo, mas é interessante para você também ir ouvindo o que eles estão discutindo, né? Então, é uma possibilidade. Depois eu queria que vocês pensassem, tentassem fazer, enfim. E depois discutissem comigo, manda aí um recadinho falando o que vocês acharam, como é que foi e tal. E aí, se vocês tiverem curiosidade também, eu coloquei aí um site. Esse site, achei por um acaso na internet, ele faz uma brincadeira, ele julga não só os elementos que existem, que são catalogados e tal, mas ele trabalha com elementos da ficção científica. Então eu coloquei aí no exemplo o nome da Vi, que tem alguns elementos que ele usa aí da Jornada nas Estrelas, da Marvel, então ele traz um pouco da ficção. Mas de repente para fazer uma brincadeira, para procurar o nome de alguém, colocar o nome de alguém, mandar imprimir, fazer caneca, camiseta, fica divertido, tá? É só mais uma possibilidade aí para vocês perceberem que dá para fazer. E aí eu quero agora deixar um desafio para vocês. Então a gente vai ter mais dois vídeos para conversar, 2 tempos aí conversando. Depois a gente vai ter um momento online. Eu vou deixar os meus contatos. Eu queria que vocês fossem pensando aí durante essa semana, quando vocês assistem o vídeo. E aí eu quero deixar esse desafio para vocês, ó. Será que vocês conseguem escrever o seu nome formado com que elemento? Como que é teu nome? Usando a tabela periódica, você consegue formar? Como é que é? E a massa? Que massa será que é a sua, hein? Eu vou deixar aí o desafio. Aí eu queria que depois vocês compartilhassem com a gente. Se deu certo, se não deu, se achou, se não achou, como é que é, ok? E queria que vocês se divertissem olhando para a tabela periódica. A ideia é que seja divertido. A ideia é tirar um pouco, desmistificar um pouco essa história de que a tabela é difícil porque tem muita letra, muito nome estranho. E para trabalhar um primeiro contato aí com o aluno, deixar um pouco mais leve, então que ele olhe para a tabela já com outros olhos, olhando num ar de brincadeira e que já comece a perceber algumas coisas, né, na tabela e que seja divertido, né? Então acho que eu costumo dizer que eu gosto que o ensino seja leve, seja divertido, não tem que ser chato, tem que sim ser sério no sentido de que eu tenho que ter um porquê que eu estou fazendo aquilo, mas tem que ser divertido, tem que ser leve e por aí vai, tá bom? Eu vou deixar os meus contatos aí e aí vou continuar depois pra gente discutir um pouquinho sobre os jogos didáticos. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês o que tem por trás do jogo, né? O que a gente pensa por trás, o que a gente traz de intenção enquanto professor, né? Com toda essa história do lúdico e tal. Tá bom? Aí a gente se vê no segundo vídeo então, tá? Até!